Continuar? Vamos falar agora do verão, a juventude, paixão e autonomia. Então vamos lá. Sérgio, o verão da vida é cheio de força, calor e intensidade. O que essa fase desperta nas pessoas? O verão é fantástico do ponto de vista Calor. Caliente. Eu tô no momento mais vigoroso da vida, da questão acadêmica. Eu tô buscando a carreira, ou já estou ingressando, começo um trabalho dentro daquilo que eu escolhi. Não é fácil. Né? Você termina o ensino médio aos 18, 19 anos, às vezes um pouco antes. 16, né? Como que eu vou escolher o que eu vou fazer, que é a minha carreira para todo o caminho? Como é que é isso? Por isso que, vamos lá na primavera, como é que foi toda a formação? Como é que foram as influências da educação? Como é que eu cheguei até esse momento? Eu cheguei aqui e falei assim, o que você quer fazer? Não tenho a menor ideia. Eu gosto de passarinho. Mas além de passarinho, aí normalmente é assim, né? Eu conheci um caso que era assim, eu gosto de cachorro, de pet. Ok. E o que você quer? Mas eu tô perguntando o que você quer fazer. Acho que vou fazer veterinária. A primeira vez que teve que fazer uma infusão, uma interferência maior, desistiu da veterinária e foi fazer contabilidade. Então, é muito complicado chegar nesse momento tão ainda brotando da vida e escolher o que eu vou fazer, que vai caminhar por todo o sempre. Às vezes eu até tenho alguma ideia, né? Mas quando eu entro na universidade, na faculdade, eu descubro, cara, acho que não era isso. Como é que eu vou falar agora para meu pai, para minha mãe, que não era isso? Eu enxergava de uma outra forma. E aí você começa a descobrir. São duas escolhas fundamentais. Eu acho que o verão, ele é cruel. Ele te dá um calor, ele te dá um... Agora eu sou o cara, né? Agora eu faço, eu aconteço. Mas essas coisas, elas acabam com a primeira etapa da vida, com a primavera. Porque nesse momento, eu vou ter que assumir responsabilidades do que eu quero. E muitas vezes, acontece também a escolha de quem vai viver comigo. Como vai ser isso? De onde vem? A gente normalmente não faz um levantamento, né? Sim, não pega, sim. Não faz uma anamnese, de onde você vem, quem é você, como é que foi. A gente acha bonitinho, engraçadinho, né? E se apodera. E isso é muito complicado. Sérgio, só complementando aí, o que você acha que falta hoje para esse acompanhamento? Porque assim, eu vou dar até o exemplo do David, meu filho, que estava aqui agora há pouco tempo, né? Acabou saindo. Hoje você acha que a influência dos pais impacta muito no seu futuro, no futuro profissional do seu filho? Ou as escolas estão pecando muito na preparação dos filhos lá na frente? Não fui eu. Mas é verdade, eu acho que hoje a gente, né, não sei. Lei de diretrizes e bases. Na verdade, o Brasil é pródigo em leis. Nós temos lei para tudo. E eu vou me lembrar de Getúlio Vargas que dizia, ora a lei. Eu faço do meu jeito. É muito complicado porque cada momento que entra um gestor no país, ele decide um caminho. E a cada momento que acontece isso, você tem uma mudança total. A formação do professor. O que eu estou levando para dentro da sala de aula? Como é que isso está chegando? Essa comunhão do acompanhamento do professor com a escola. Eu vi ontem de um amigo dizendo assim, eu tirei minha filha da escola porque o professor chegou para ele, o diretor chegou para ele e falou assim, pai, só que não precisa trazer caderno. Como assim? Não, a gente não usa caderno. Pai, peraí, como é que a minha filha vai aprender a escrever, pai? Não, a gente não usa, a gente não adota caderno, isso é muito antigo. Mas ela precisa escrever. Como é que ela vai aprender a pegar no lápis e escrever? Olha, pai, a gente não usa caderno, isso já foi decidido. Tá bom, então minha filha vai embora. Percebe? Então,
Isso aconteceu com a gente nessas andanças. A gente, de repente, descobriu que a escola não estava dentro de um encaminhar de um padrão. E a vantagem é que, como eu trabalhava indo e vindo, algumas vezes eu pude ir até essas reuniões. E aí você observa, enquanto está conversando com o coordenador da escola, você fica observando como é que funciona. E você percebe que é totalmente avesso. Sim. A gente virou metas, né? Olha, o seu filho, se ele conseguir atingir uma meta de ser o primeiro no vestibular, a gente vai botar um outdoor na cidade. Então, parou, calma aí, não é esse o objetivo. Não é esse. Não é por aí. A educação... Era é fundamental que a gente tivesse uma orientação, um caminhar. E veja, não pode ser homogênea. Não. Sim. Porque o que eu tenho nos confins do norte e do nordeste não tem nada a ver com aquilo que eu vivo aqui. É muito diferente. É completamente diferente. Eu morei em Sobral e durante esse período eu fui por uma companhia daqui, uma multinacional, e eu fazia 65 cidades do norte cearense. 65 cidades. Eu conheci o outro lado do Brasil. O Brasil que nós não conhecemos. Nós que nascemos em São Paulo, nós somos privilegiadíssimos. Não há como comparar isso, gente. E aí você vê, eu vou implantar... Eu me lembro de uma vez uma professora... Foi lá de casa mesmo, foi a minha mulher falando. Ela estava implantando na escola a higiene bucal. Higiene bucal, então todo mundo, segunda-feira, vai fazer assim, assado, e ver como é que vocês estão fazendo a escovação dos dentes, e o creme dental e tal. E de repente, segunda-feira vai ser. Segunda-feira. E 3 crianças não apareceram na segunda-feira. Marcou para outra segunda e ia continuar. As 3 crianças também não vieram. Na outra semana. E perguntou-se por que não deu, mas que coincidência, né? Só segunda-feira. Aí vamos fazer o seguinte: vou visitar a família. Pra saber qual é o motivo dele. Lá chegando, a mãe disse: só tem uma escova aqui em casa, e é do pai. O menino, para não ter que falar sobre isso, ele recuou. Então, a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não tem ideia das necessidades que estão lá. E nós estamos falando disso aqui em São Paulo, na região metropolitana. Agora, se você for para os confins do norte e nordeste, você vai ver as necessidades. Vamos para a ilha de Marajó, né? Vamos pensar em Belém, Belém, a capital do Pará. Vamos pensar em Sobral, a 230 quilômetros de Fortaleza. A educação tinha que privilegiar a questão cultural de cada lugar, para não violentar as culturas locais, valorizá-las, não violentá-las. Eu tenho um dado interessante. Eu fiz vestibular no Ceará quando eu estava lá, para entrar numa faculdade. No vestibular, eu quase tomo pau. Porque nada do que nós vimos no vestibular daqui, a história... Totalmente diferente. Por exemplo, quem são os heróis do Ceará? Não tem nada a ver com o pessoal de São Paulo. A gente não falou de bandeirante, a gente não falou a gente estava falando dos escritores de lá, dos cancioneiros, do pessoal completamente diferente. E a redação, o tema de redação, era de um desses personagens. Eu não estudei isso. Então por aí você percebe, já vi o seguinte, todo mundo que foi daqui para lá com filhos, chegando lá, teve que colocar professor particular para acompanhar. Porque o ensino é muito puxadão. O ensino no Ceará eu tenho que dizer, é muito, 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 muito diferente. Muito mais arraigado, puxam muito mais. E as crianças não conseguiram acompanhar. Então você acha que 50% desse retardamento da escolha de uma profissão se dá pela confusão nas ao escolas, longo do caminho. Isso. Nas escolas. Porque isso. aí algumas, né, a gente fala que é a influência também dos pais. Né? Eu falo, né, o David, ele era muito bom de você marcar entrevista para ele, ia nas entrevistas, falar bem e tal, mas você fica na influência do pai. Até que ele se descobriu. Eu falei, pai, não é o que o senhor está pedindo para que eu faça. E sim, é uma escolha minha, que é um gosto meu. Aí depois ele começou a se descobrir. Que idade? Né? Hoje é aquele que estava aqui, o David. Hoje ele tem 29, 30 anos. Né? E aí ele falou assim, eu quero
fazer aquilo que eu gosto. Aí foi para a área de design. Então, assim, é muito, 50% a gente fala que realmente é a falta dos estudos, né, da qualidade dos nossos estudos. Lógico, quem tem condições, hoje até as escolas particulares, né, estão pecando muito, mas com a influência dos pais também está dando essa retarda um pouquinho, desprendimento, né? A gente precisa ter esse né? desprendimento de soltar. Sim. De filho é flecha, né? É. Soltei, ela foi embora. É. Mas a gente... culturalmente, Traz, né? Isso Traz. não é negativo. Sim. Não é negativo. Não. Mas é preciso dizer, olha, eu posso ter os meus quereres, mas você tem que saber o que você quer. Eu posso te orientar. Meu filho fala uma coisa que eu aprendi com ele, que é muito legal, que ele fala assim, eu só digo pra você alguma coisa que eu acho interessante se você me perguntar. Eu posso estar vendo que você está errado, mas eu não falo. Eu não falo porque eu não fui chamado. Eu não posso invadir. Agora, se você chegar e falar assim, escuta, respeitando cada um seu espaço. Sim. Nós, na condição de pais, nós também temos que aprender isso. A gente pode... Eu prefiro dar exemplos. Aí eu preciso evoluir muito, então. Eu sou linguaruda, eu falo. Não, mas a gente precisa dar exemplo. Sim. A gente precisa dar exemplo. Atitudes é muito mais do que palavra. Não adianta... por exemplo, eu falo assim, não adianta ficar mandando coraçãozinho pra mim no WhatsApp, hein? Eu quero saber de atitude. Não adianta falar eu te amo aí no telefone, entendeu? Ah, eu te amo, manda coraçãozinho, eu te amo. Eu quero ver no dia a dia com atitude. E com atitudes, elas marcam muito mais. As atitudes de todos, de todo o conjunto. Nossa. Seguindo, vamos lá, né? falar sobre autonomia, então. Como a busca por autonomia, liberdade, identidade própria influencia, então, essa etapa tão vibrante que é o verão. Eu acho que o papel do pai, aquele que proveu que proveu o casulo, né, dentro do útero, né? Ele tem que estabelecer direitos e obrigações. Porque eu sou liberto, agora eu já fiz 18, eu sou o cara. Responsabilidade. É preciso colocar muito claramente como é que é isso, como é que funciona. Você, por exemplo, eu tenho uma TV em casa, uma TV na sala, né? E de repente o filho toma a TV no domingo para jogar videogame. Peraí, mas nós somos 4 em casa. Você tem 25% da TV para você. Os outros 75% estão divididos entre eu, a sua irmã e a sua mãe. Não, mas como assim? Meu filho, 25% é seu. Você já usou seu 25%, sai daí. Ponto. Então eu vou para outra TV. Não vai. Então não vai ter. Eu compro, não vai comprar. Aqui é minha casa. Quando você for, você faz tudo. Mas aqui a regra é essa. Senão você vai entender, daqui a pouco tá cada um na sua. Porque já é desse jeito. E aí a gente, mais uma vez, vai deixando escapar a pipa. Ela foi... Ninguém cortou, mas ela tá indo pro quintal do vizinho. Ela tá voando, pensa. Então, responsabilidade. Nesse momento é fundamental estabelecer, o pai e mãe, estabelecer o que é direito, o que é obrigação, o que é responsabilidade. Eu me lembro que meu filho uma vez assim, eu quero ser feliz. Eu falei para ele, ser feliz para mim, num bom tempo, sua mãe chegar para mim e falar assim, ó, ele tem que trocar 6 a 7 fraldas por dia por conta que ele assa muito facilmente. E então eu preciso de mais fraldas. E eu fazer, tá aqui a fralda. Isso para mim é ser feliz. Porque eu podia resolver uma questão que o pediatra colocou e eu banquei. Eu pude fazer isso. Né? Ela nem sabia como. Eu fazia, não, se é 7 pacotes de fralda, se é 6 fraldas por dia, se é 7 fraldas por dia, não tem problema. Veja quanto você precisa e toma aqui. Então isso é a grande felicidade. E é isso que a gente precisa ir mostrando para eles como é que funciona. Como é que é isso. Até a questão dos direitos e deveres, né? Tem famílias, eu acho que a gente não vai ficar criando aqui. Ah, mas só porque eu ajudei, eu paguei uma conta de água, uma conta de luz. Se sente o dono da casa. Se sente o dono da casa. Vai lá e compra lá 1 quilo de carne no domingo. Opa, eu sou
O É, cara. Do almoço. Não é? Então Masterchef. existe isso, né, Sérgio? Existe essa questão aí. Por isso que o aconchego, essa questão do familiar, opa, direitos e deveres, mas todo mundo no seu quadrado. Cada um respeitando o espaço do outro. Os 25% de cada um. Exatamente. Tem um amigo que hoje o filho está casado, o filho tinha esses embates com ele. E eu tive a satisfação de ouvi-lo dizer, meu filho chegou em casa no domingo passado, sentou comigo, botou a mão no meu e falou assim, pai, muito obrigado. Hoje eu entendo tudo que você me dizia e que eu vivia me batendo com você. Hoje eu entendo tudo. Muito obrigado por ter me despertado para ser o pai que eu sou hoje, para ser o marido que eu sou E hoje. valorizar, né? Cada Me centavo, espelho- cada Isso, centavo. Me espelho naquilo que você me passou. Então vai muito nessa pergunta aqui. Quais são os maiores riscos e ilusões que a juventude costuma carregar consigo nesse período de entusiasmo? Que é aquela questão, né? Opa, comecei a trabalhar, agora vou ter vou ter meu carro. Eu acho que isso é importante, é super importante. Agora eu que Mas- mando em mim. Agora eu que Fiz mando 18. em mim, agora, opa. Mantenha o freio. É. Mantenha o freio. Eu me lembro de uma amiga nossa, madrinha do meu filho, inclusive, que ela disse assim, você nunca vai ouvir falar que eu disse pro meu filho, você tem que me respeitar que eu sou sua mãe. Porque quando eu chegar à conclusão que eu tenho que dizer isso pra ele, a sacola dele tá pronta pra ele ir embora. Então é preciso estabelecer o norte. Até onde vai a sua e onde começa a minha? A minha responsabilidade, os meus direitos enquanto mãe. Não tem por onde. Aqui as coisas são do meu jeito, são dessa forma. Se você seguir esse script, né, esse roteiro, as coisas vão se dar bem. A gente precisa amar, não é passar a mão na cabeça. Amar não é pegar no colo. Amar é querer que o outro seja feliz. E passando a mão na cabeça, muito provavelmente o mundo não vai passar a mão na cabeça. É aquela mesma coisa dos maiores riscos, né? Opa, ele tá ganhando seu próprio dinheiro, mas filho, não é porque você ganhou seu próprio dinheiro agora e você vai sair gastando, você tem que pensar lá na frente, nos seus estudos e conquistar os seus espaços. Esses são os maiores riscos, né? Aí você volta para aquilo dos exemplos. Porque não pode... Meu filho, a semana passada, falou para mim assim, você sempre disse para mim que você tomava muito cuidado com as coisas que você fazia porque você não gostava de dedo na cara. Falei, claro. Então, eu tenho essa mesma... também não consigo viver com isso e ter que abaixar a cabeça. Então, eu faço tudo da melhor maneira possível para evitar que alguém me aponte e... eu acho isso fundamental. E de que forma, então, as escolhas feitas no verão da vida moldam o caminho que vem depois? Pois é, e a gente não percebe, né? A gente não percebe isso. Uma das coisas que a gente pode colocar como consequência é esse fato de você não conseguir se desprender. Olha só, o casal casou. E logo vieram os filhos que dividiram as atenções, tomaram as atenções. E o casal, infelizmente, na maioria das vezes, entra nessa ladainha, nessa ciranda, que eu acho legal, mas tem que haver equilíbrio e harmonia para tudo. Equilíbrio e harmonia. Essa influenciação começa exatamente quando a gente não consegue se desprender e pensar que o filho é flecha e responder como eu sempre faço, eu estudo muito Maria de Nazaré. E Maria, no 40º dia de que o Cristo havia nascido, ela vai ao templo para apresentar o filho a Deus. Moisés instituiu isso. Ela apresenta então o Cristo ao templo, à igreja, e naquele dia ela se purifica, no 40º dia depois do nascimento. E aí, como não queriam de forma alguma que aquele menino fosse conhecido como Messias, disseram para ela, vocês não têm condições de cuidar dessa criança lá em Nazaré. Nazaré é uma cidade muito pequena, muito atribulada, já está um fervor, porque todo mundo está dizendo que essa criança é o Messias, então nós decidimos que ele vai ficar no templo. Maria, no alto dos seus 14 anos de idade, como mãe, se vira para aqueles senhores das leis de Jerusalém e diz,
Eu estudei nesse templo, meus senhores. Eu aprendi muito aqui. José, da mesma forma, também participou e viveu aqui durante muito tempo, estudou, convive aqui o tempo todo. E por outro lado, esse filho não é meu. Esse filho não é de José. Esse filho é de Deus. E ele sabe o que é melhor para essa criança. Seja em qualquer lugar do mundo, e também em Nazaré, nós saberemos como cuidar dele.